União Soviética, do Império Russo ao CI. O imenso território russo começou a ser formado no século IX, a partir da unificação de diversos reinos, que se estendia do leste da Europa até as margens do Oceano Pacífico, no extremo oriente. No século XIV, um desses estados, o Principado de Moscou, passa a controlar toda a Rússia, onde ele impôs sua força política e passou a controlar. Esse expansionismo atrás de novos territórios se dá até o século XIX, a ponto de 1905 incorporar as atuais Polônia e Finlândia. A Finlândia, que foi perdida ao fim da Revolução de 17, e a Polônia em 3 de março de 1918, com a assinatura do Tratado de Brest-Litovsk com a Alemanha, por meio do qual a Rússia também perdeu parte do atual estado da Letônia e a Ucrânia, que naquela época fazia parte do vasto Império Russo. Sobre esse imenso território assentava-se um império de economia bastante atrasada e predominantemente agrícola, cuja força de trabalho até 1861 era a servidão. Utilizou suas áreas imensas de recursos naturais para alicerçar sua revolução industrial, que gerou um capital suficiente para ampliar seu domínio e sua influência. A Rússia, a exemplo das potências do Ocidente, passou a praticar esse neocolonialismo de buscar novos territórios e a política imperialista, mesmo tendo diferenças com os colonizadores do Ocidente europeu. Entre o século XIX e o início do século XX, a Rússia anexou espaços territoriais do Cazaquistão, Turcomenistão e, para garantir o domínio estratégico, em terras do extremo oriente do Império, fundou a cidade portuária de Vladivostok. Esse expansionismo que se dá foi possibilitado por pesados investimentos estruturais, com a construção de ferrovias, e tudo isso tinha como principal objetivo integrar as vastas regiões do Império, que tantas terras eles precisavam controlar, senão eles perdiam essas terras. E a Rússia era um império com vastas etnias, várias populações distintas e vários conflitos internos separatistas. E iniciou o século XX com a industrialização e o imperialismo, criou-se a etapa de transição que acarretou conflitos entre a sociedade civil moderna e o antigo autocrático regime e o nascente proletariado, que trabalhava nas fábricas das principais zonas urbanas. Começou a se politizar, culminando com a sindicalização crescente dessas massas. A formação da União Soviética. A partir de 1905, como a gente falou já, uma onda incessante de greves, liderada pela União dos Operários e provocada por demissões, acarretou uma greve geral.
essa greve geral liderada pela essa União dos Operários, a qual eles fizeram uma petição ao imperador e foram à Praça de São Petersburgo pedir, em 9 de janeiro foram pedir e foram em marcha até o Palácio de Inverno e entregar ao próprio czar essa petição assinada por muitas e muitas pessoas. Mas isso não foi atendida, essa petição, e só serviu como um lamentável acontecimento que o imperador mandou massacrar todos aqueles que estavam ali a protesto e pediam que ele pegasse tal petição. Cometeu um dos episódios que ficou conhecido como o Domingo Sangrento. Massacrou todos aqueles que estavam ali a protestar. Assim, esse Domingo Sangrento marcou o fim da confiança que o povo nutria pelo seu soberano e começou a Revolução Russa. A repressão continuou pesada contra eles. Os conflitos se avolumaram e chegaram ao auge com a entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Descontente a população, o povo soviético se mobilizou por meio de greves, motins, guerrilhas, organizou partidos, o Partido Socialista Revolucionário, o Partido Social Democrata, os bolcheviques, mencheviques, os bolcheviques, os majoritários, que apresentavam um programa de práticas verdadeiramente revolucionários, os mencheviques um pouco mais retraídos, né? Um pouco mais os minoritários, que se mostravam mais atentos às necessidades materiais da base operária e acreditavam que poderiam alcançar seus objetivos e partir de reformas e melhorias sociais e proletárias dentro do próprio capitalismo, ou seja, eles não pregavam um socialismo ali naquele momento. Nesse contexto, em 17, praticamente todas as contradições do capitalismo se apresentaram bastante acentuadas. E aí se deu a Revolução, como todos sabemos, o envolvimento de todos aqueles pontos. Praticamente todas as contradições, né, do capitalismo se apresentaram bastante acentuadas. Além disso, a desastrosa participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial, que só teve perdas, não teve nenhum ganho, como no final da Segunda Guerra Mundial, né, onde só teve baixas, feridos, mortos, prisioneiros desaparecidos, a situação caótica, laços sociais se afrouxavam e relações entre o campo e a cidade se deterioravam, pois a população rural e o proletariado industrial nutriam mutuamente uma profunda hostilidade, começaram a eclodir em diversas regiões manifestações populares contra a guerra, bem como greves operárias, motins nas tropas, deserções, recusas ao alistamento militar. Foi aproveitando esse momento do sistema, né, em declínio, que o Lenin, o Trotsky, o Stalin, bolcheviques e mencheviques, por meio dos sovietes, tomaram o poder depondo em março de 1917 o czar Nicolau II. Inicialmente o poder foi assumido pelos mencheviques, que implementaram a República Parlamentarista, mas eles não retiraram a Rússia da Primeira Guerra Mundial, que era um pedido dos que não estavam contentes naquele momento com aquela guerra.
perdendo apoio popular, esses mencheviques, o que fez com que os bolcheviques, sob o comando de Lenin, tomassem o poder em outubro de 1917. Nesse momento, o Partido Comunista da Rússia, antes Partido Bolchevique e futuro Partido Comunista da União Soviética, adotou um conjunto de reformas políticas e econômicas e sociais para a implantação do socialismo. O fim da União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e a construção da CEI. CEI é a Comunidade dos Estados Independentes. O investimento na indústria bélica de base, a Guerra Fria, a União Soviética ela foi importante também no que diz respeito à construção de um estado diferente, né? Investiu fortemente nas indústrias de base do Império Russo, toda a sua extensão, anexou vários territórios durante o período que esteve. O fim dessa União Soviética deixa uma estrutura bélica e de base muito forte na União Soviética. E o final da Guerra Fria, a desanexação de alguns países, a perda de território e a troca de líderes traz mudanças para a antiga União Soviética, agora Rússia. Em 85, assume o cargo de secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética Mikhail Gorbachev, que implementa planos para tirar as características que tornaram a União Soviética a grande nação que batia de frente com os Estados Unidos dentro da Guerra Fria, que provocava conflitos dentro dessa Guerra Fria. E em dezembro de 1991 chega ao fim, após essas medidas do Gorbachev, a União Soviética. Porque ele queria a comunidade dos Estados Independentes. E essa comunidade e esse fim dessa União Soviética deixa esse vasto território em 2 continentes para essa comunidade dos Estados Independentes. Mas essa fragmentação é notória, porque a União Soviética ela tinha uma unidade, mas a partir do momento em que termina, que acaba a União Soviética, esses países vão reivindicando autonomia. No entanto, essa União Soviética deixa uma herança muito boa para essa Rússia atual, porque ela é herdeira de um vasto território, que a gente vê que desde o Império Russo é um vasto território. Rica em recursos minerais e energéticos, maior parte do território com clima temperado, o que facilita várias coisas. Herança industrial soviética, toda aquela indústria é herdada pela Rússia. Uma hidrografia estratégica, uma grande população, mas que tem um processo de fragmentação muito comum, porque há muitos conflitos étnicos, vários povos que estavam unidos dentro da União Soviética, que foram absorvidos por aquela União Soviética, mas que não quer dizer que não mantinham esses conflitos, como os conflitos que ainda hoje tem de separatistas, que têm domínio de um espaço muito grande, mas que uma nação vai lá e absorve ela e não deixa ela ser individual, não deixa ela ser autônoma. A Europa tem muito disso.